Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje aqui é sexta-feira, sextou, poder medicinal dos alimentos. E eu tô sentindo no meu coração fazer tipo uma retrospectiva do capítulo 1 ao 8. É sobre a importância da alimentação. O corpo tem memória. Eu acredito que memória de tudo, dos nossos acertos, dos nossos erros. E eu peço que você ore para que Deus corrija essas coisas em relação ao seu corpo, ao seu organismo, cada parte do seu corpo em relação aos seus erros, pecados, erros conscientes, erros inconscientes. Amém. Para que Deus endireite as suas veredas. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, eu sou Melissa. O primeiro capítulo vem falar: o ser humano é capaz de ingerir quase tudo para se alimentar, quase tudo. Nossa, o ser humano realmente ele tem um cardápio bem aberto, né? Parece que as espécies elas têm um cardápio assim mais específico. Aliás, as espécies têm atividades diárias bem específicas. Quando as pessoas dizem sobre o caminho estreito que Jesus fala, isso sempre não, desculpa, corrigindo. De um tempo para cá tem me remetido essa abertura da nossa espécie a fazeres mecânicos, a uma alimentação mais ampla também, né? Não tão específico, né? Eu sou autista, então o autista ele tem um hiperfoco. E eu tenho encarado o autismo como uma primitividade, que esse acesso ao hiperfoco, que são coisas bem específicas, que é uma alimentação limitada, mais menos abrangente, menos aberta, né? E atividades também diárias, escolhas mais específicas. E para mim isso tem a ver com as espécies. Eu tenho visto as espécies com coisas que elas fazem, não fazem trocas. Eu faço só isso, ou só isso e aquilo e só, e minha alimentação é só isso e aquilo e só. Mas nós não. Nós abrimos tudo. Abrimos na alimentação, abrimos na rotina e abrimos os relacionamentos também, né? Então, assim, muitos casais não são mais casais, então são relacionamentos a 3, a 4, relacionamentos abertos, enfim. E como esse livro é produzido, acho que o Dr. Jorge Pamplona é alguém que sabe bastante sobre o veganismo. Quer ver? Peraí. Dr. Jorge Pamplona, médico especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, mestre em saúde pública pela Universidade de Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos. Quem é? Também tem o Dr. Joan Sabaté, professor e diretor do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública, Universidade de Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos. O que ele vem falar aqui? Eu acho que ele é adventista. Ele vem falar que Deus ele tem um plano alimentar, não é assim aberto. Não é assim, o ser humano come tudo. Então, o Deus ele tem um plano alimentar. E se ele tem um plano, não é que você não pode comer qualquer coisa, você pode. Mas
você não deveria. Então ele vem falar muito sobre o veganismo, né? Eu sou vegana desde dezembro, mas é uma coisa que ainda tá se firmando na minha vida. E sou vegetariana, perdi as contas já, desde 2007. Faço as contas aí. Então, no primeiro momento, ele vem falar sobre isso, que Deus tem um plano alimentar para nós. No segundo capítulo, ele vem falar sobre os seus olhos. Ore pelos seus olhos. Daí ele vem falar sobre alguns alimentos, quer ver? Que fazem bem para os olhos: damascos, repolho, manga, cenoura. Ele vem falar que sempre os alimentos de origem animal fazem mal para o ser humano, fazem mal. Para os olhos, espinafre, espinafre é tão gostoso. Agora vamos para o capítulo 3, sistema nervoso. Ore pelo seu sistema nervoso, tá? Olhe, fala do cérebro. Ore pelo seu cérebro. O cérebro requer para seu funcionamento básico apenas duas substâncias, oxigênio e glicose. No entanto, muitos outros nutrientes também são necessários. Olha só, oxigênio e glicose para funcionar. Meu Deus. Muitos outros nutrientes também são necessários para o desenvolvimento do pensamento, da memória, do autocontrole e de outras funções superiores da mente que têm a sede no cérebro. Olha, uma das experiências de vida que eu tive é que calmantes, ansiolíticos, eles detonam com esse sistema nervoso. Justamente por causa da diminuição de sais minerais, com que faz com que esse sistema nervoso ele fique como se fosse um terremoto, né? Eu vi isso na minha família, então por isso que eu tô falando disso. E foi um dos motivos para eu decidir não fazer uso deles de jeito nenhum, para não passar pela mesma situação. Aí os alimentos, maracujá, ele traz o maracujá doce, mel, castanha do Pará, nozes, centeio, uva. Olha, ele fala muito sobre uma coisa que eu gostava muito, queijos curados. Ele fala que o queijo curado contém tiramina, uma substância de comprovado efeito vasoconstritor que pode desencadear a enxaqueca. E o que eu me lembro é que o excesso de ansiolíticos, de remédios antidepressivos, eles disparam a insegurança na pressão arterial, entendeu? Então a pressão arterial ela sobe demais, né? No caso da minha mãe, né? Ela subia demais. Que mais que faz bem? Amendoins, amo amendoins, agrião. Olha que ele fala aqui, para evitar edulcorantes. Certos edulcorantes, como o aspartame, podem favorecer as crises epiléticas em pessoas sensíveis. Castanha de caju faz bem, aveia. Se você decidir virar vegano, vegana,
né, tiro o leite. E uma das coisas que eu tinha, como é que eu faço o suco? Porque eu gosto de suco leitoso, não sei você. Daí eu coloco aveia, porque a aveia, quando você bate, ela produz leite. Aveia não, quer ver outra coisa que eu compro? Inhame. O inhame, ele produz o suco leitoso. Você bate e fica uma delícia. Até quando fica aqueles pedacinhos brancos. É muito gostoso. Que produz leite, quer ver? Batido. Aveia, o coco também. É muito gostoso. E as castanhas também, né? Castanha eu não compro tanto porque é muito caro, né? Mas eu gosto bastante. Aqui ele fala alface. Agora vamos para o capítulo 4, alimentos para o coração. A importância, quer ver? Aqui tem um homem, né, correndo na esteira de fazer exercícios aeróbicos. E aí os alimentos. Cebola. Adoro. Abóbora. Laranja. Toranja, grapefruit. Uva. Acho que é fruta do conde isso aqui. Banana, nozes. Brócolis. Eu sei que a banana é um fruto completo, inclusive é bom contra a depressão. Ervilha, pêssego. Sabe a questão do ansiolítico, do calmante? Eu fiquei com dependência emocional, né? E ele realmente não resolvia meu problema. Eu crio outro problema, né? Porque para mim o mais importante de tudo era ele, entendeu? E não resolvia, não resolvia nada, poderia causar outro problema, até de morte mesmo. Uvas passas para o coração, suco de uva integral. Ele sempre fala aqui que é muito melhor sem álcool, né? Mas eu tomo vinho. É raro, mas enfim. Capítulo 5, alimentos para as artérias. Aqui fala sobre o colesterol, inimigo das artérias. E uma das maneiras de evitar o colesterol é evitando os alimentos de origem animal. Ele fala de novo dos queijos curados. Como o parmesão, são ricos em sal, em gordura saturada e em colesterol, 3 inimigos à saúde das artérias. Que faz bem para as artérias. O limão, o azeite de oliva. Nossa, tá caro, né? Mas é muito bom. Aqui ele fala de um caldo depurativo. Quer ver? Que é com uso de alho. Deixa eu ver. Prepara-se fervendo em água abundante hortaliças, alcalinizantes e diuréticas. Principalmente a cebola e o salsão, aipo. Pode-se acrescentar um fio de azeite. Esse caldo é muito saudável e constitui um dos ingredientes fundamentais de uma dieta depurativa. Pode-se tomar de meio a 1 litro por dia como bebida no lugar da água. Estes são alguns de seus benefícios: depurativo, alcaliniza o sangue e a urina, favorecendo a eliminação de substâncias como ácido úrico. Diurético, favorece a função dos rins e aumenta a produção de urina. Mineralizante, fornece boa quantidade de minerais e oligoelementos, principalmente potássio, cálcio, magnésio e ferro. O potássio contribui para evitar a hipertensão arterial.
Ah, meu pai teve ácido úrico. Eu lembro da mão dele, ficava assim, o dedo assim meio grosso, meio estranho. E o que eu me lembro da alimentação do meu pai que era arroz com carne, mandioca com carne. Ele não comia quase, era muito carnívoro, então não comia vegetais, era pão com carne, era tudo com carne. E não tinha assim, não tinha esse plano de Deus na vida dele. Então, o que esse médico ele vem falar é o seguinte: o plano de Deus não é por acaso, é o que faz bem. Né? Você pode pegar um plano B? Pode, mas vai ter problemas. Não agora, talvez lá na frente. Entendeu? Causa e efeito, né? A sua escolha. O que mais faz bem para as artérias? O grão de bico, a abóbora, o inhame que eu falei, uma delícia. Tapioca, tem comida tapioca. Eu comi uma vez uma tapioca com coco, tão gostosa, mas eu não achei daquela tapioca uma tapioca granulada. Morangos. Eu tomei um suco de morango hoje, eu bati, ó. Morangos, inhame e aveia. Nossa, pensa, ficou incrível. É como se fosse morango com leite. Ficou leitoso e ficou muito bom, muito mais nutritivo do que se eu colocasse o leite, porque como o leite, ele tem a gordura. E eu sou um ser adulto, eu não sou um filhote, né? Porque eu entendi que quem precisa de leite? O filhote. Eu não sou filhote. Então quem precisa de leite era a Melissa quando era um bebê. Eu não sou mais bebê. Então o leite ele vai me fazer mal, porque eu não tenho mais necessidade dele. E eu tenho entendido o paladar como uma coisa à parte. Então você fica agradando esse paladar, porque ele gerou memória, ele tem uma memória, e tem a memória de mercado. Só que você não se questiona o que faz bem para você e você não entende que o paladar é como uma roupa. Você pode trocar de roupa, tá tudo bem, você não precisa ficar com o mesmo paladar para sempre. Imagina que você namorou alguém, não deu certo com aquela pessoa. Então troca, né? Não tô falando de um marido, tô falando de um namorado, de uma namorada. Não deu certo, você não quis casar com essa pessoa ou você não quer casar com essa pessoa. Ok. Alguém, né, que te gere paladar, como eu tomei o suco de morango, tava uma delícia. Eu não vou tomar uma coisa que é horrível, né? Mas eu posso casar com esse paladar, porque esse paladar, essa pessoa me faz bem, entendeu? Sementes de girassol, então você precisa ponderar sobre essas coisas. Abacate, para não ir para um caminho de morte, né? Ou então de uma velhice em que você tem que precisar muito das pessoas, que gera muita tristeza, entendeu? É uma velhice triste essa. Pera, que faz bem para, lembrando, artérias. Goiaba, muito bom. Centeio, eu de fato nem sei o que é centeio. Mas faz bem. Ai, ai. Capítulo 6, o sangue. Laranjas. Eu tenho visto, sangue me lembra menstruação. E menstruação é o ato preparatório para limpar o útero, para formar uma nova camada de sangue para a espera do seu filho, né?
ou o filho que a sua esposa vai gerar. Esposa, futura esposa, enfim. Ou seu futuro filho. E eu tenho visto a demonização da menstruação. Então, qualquer coisa tira a menstruação faz mal, não menstrue mais. Então, excesso, assim como excesso de ansiolíticos, calma, tudo resolve com remédios fortes, né? Então, assim, vamos retirar a menstruação. Só que aí se causa um problema lá na frente. E às vezes um problema não só da tua filha que você tá falando para ela, isso, a médica receitou, vai parar com a menstruação. Porque a menstruação dá cólica, dá isso, daquilo. Para mim, essa não é a solução. A solução é entender que a mulher é diferente do homem. Ela tem o ciclo menstrual, então ela vai se sentir, sim, por 5 a 7 dias menos disposta que um homem. Ela é um ser mais frágil. Ela é mais forte emocionalmente, ela aguenta um parto, a criação dos filhos, isso, aquilo. Mas fisicamente ela é mais frágil. Então a solução não é equiparar ela ou fazer com que ela se equipare ao homem, tirando dela toda a característica feminina. Não, é entender que por aquele período ela vai estar... A menstruação não é doença, não é doença, mas é um período, assim como a gestação, que estamos... O problema é que se pega a mulher e obriga a ser um homem. Não, não é essa a solução. Enfim, em relação a essa questão do sangue feminino, da menstruação, né? A menstruação é uma limpeza do útero para formar uma nova camada, se eu entendi, né? Pesquisando um pouco. E essa camada nutritiva que se forma no útero que vai alimentar o embrião, né? E aí parece que é bem no momento em que ele se fixa no útero. Inclusive, teve uma médica, será que era obstetra? Enfim, né? Com estudo nessa área, né? Sobre menstruação, sobre pílulas, né? Ela disse que a pílula tradicional, ela é com baixa porcentagem, mas ela é abortiva, sim, pelo fato dela atacar essa camada de sangue. Então, quando o espermatozoide, não sei se é antes ou depois da nidação, tem uma tal de nidação. Quando ele chega no útero, né, ele não se fixa no útero, porque a camada de sangue ela tá muito fina, então ele não consegue se fixar, né, e aí então se perde, né, aquela gestação que seria. Então, para combater a crença de que a menstruação ela faz mal, ela causa dor, a mulher fica inchada, ela não está preparada como homem para o serviço, ela precisa dar conta, ela precisa se equiparar ao homem, começa a se usar muitos anticoncepcionais. Aí o que eu acredito? Eu acredito que isso causa um problema coletivo depois, né? Futuramente, mas que já começa agora, que é pelo excesso de resíduos tóxicos no organismo, vai se criando uma resistência no organismo feminino. E essa resistência seria justamente nessa parte, nessa camada de sangue. Eu tô falando de sangue, né? Seria um sangue não saudável no útero. Então, o útero já não consegue formar uma camada de sangue suficiente ou
forma uma camada de sangue excessiva para receber esse espermatozoide, esse embrião, enfim. Ou seja, ele perde a sua capacidade de gerar. É isso que eu acredito. Então, eu acredito que futuramente haverá mais e mais e mais mulheres com problemas nesse útero. Né? Especificamente nessa camada de sangue. Ai, que lindo passarinho. Que tem essa função de nutrir esse embrião. Então é como se fosse assim, a menstruação causa esse problema em mim, essa fragilidade. Eu sou diferente do homem, então eu quero resolver esse problema. Eu não quero ser diferente do homem. Eu quero ser como ele, forte como ele. Eu quero estar pronta para o trabalho como ele. Então eu resolvo esse problema, só que eu começo a criar outro problema, entendeu? Porque não é assim. Eu acho que não dá para brincar, entendeu? Com a natureza. A natureza não faz as coisas à toa. Se a menstruação vem, torna a mulher mais frágil, mais inchada, com dor, talvez seja para ela, né? É um momento importante aquele de se resguardar, né? Tem uma função aquilo, entendeu? Não é, nada é à toa. E aí, quando você resolve isso, você adquire um problema maior. Aí a lentilha faz bem para o sangue, o maracujá, a fava também. Acho que eu nunca comi fava. Acho que fava não é... Será que fava é o mesmo que... Esqueci o nome agora, eu conheço fava por outro nome. Vagem, será que é o mesmo que vagem? Enfim, agora vamos para o 7, aparelho respiratório. O que faz bem? Cebola, mel. Olha que fala sobre o leite. O leite e seus derivados podem aumentar a produção de mucosidade nas vias respiratórias e agravar a tosse. Aumentar cebola, alho, rabanete, nabo, agrião, tâmara, figo, quiabo, mel, própolis, vitamina A. Maçãs. Que isso? Figos secos. Olha. Nos figos secos concentra-se a maior parte de seus nutrientes, exceto as vitaminas C e E, que praticamente desaparecem. Seu efeito medicinal sobre os brônquios e o aparelho digestivo é mesmo superior ao das frutas frescas. Olha, eu nunca comi figo seco, acho que não. As frutas secas fazem muito bem. Agora vem o 8. Aparelho digestivo. Mamão. Ai, muito bom, comi hoje. Nossa, amo mamão. Maçãs. A gente teve alguns pés de mamão aqui, inclusive eu quero escrever sobre isso, porque eu fiz um projeto de desenho, já mostrei para vocês, né, sobre o pé de mamão, eu tenho correlacionado muito essa questão da mulher com a planta, com a frutificação. Deus tem falado muito comigo sobre isso, né? Kiwis para o aparelho digestivo, limão,
couve-flor. Aliás, agora eu vou tomar um chá mate com gengibre e cravo. Sem açúcar. Eu tirei o açúcar do chá tem pouco tempo. Pouco tempo não, acho que já tem um ano. Já até acostumei. Só o suco. Suco, vitamina, eu tomo com açúcar. Eu tentei tirar e não consegui. Ó, mamão faz bem para o aparelho digestivo. Abobrinha. Eu sempre tive uma certa intolerância, né? Alimentar, isso acho que vem do autismo. Então, assim, às vezes todo mundo comia aquela comida, só ia fazer mal para mim. Então, eu não podia comer comida velha, mal condicionada. Enfim, eu sempre tive muito medo de comer, nunca gostei de comer também por causa disso. Eu sempre fui mais de sucos, vitaminas. Mas hoje consegui entender um pouco do meu organismo e até que tá indo bem. Você tem que entender o seu organismo, o que faz bem para você, o que você come e faz mal. Reparar nisso, entendeu? E no aspecto emocional também. Ele fala da cevada. Ah, ele mostrou o café de cevada. Eu já tomei por um tempão café de cevada. Sabe o que é ruim do café de cevada? Ele é meio gosmento, então assim, é bem ruim para coar. Mas não é ruim, não. Azeitonas. Gostoso, eu gosto. É isso, eu falei que ia fazer até o 8. Então, assim, ore sobre o seu organismo, cada parte, né? Dos olhos, artérias, coração, sistema nervoso, aparelho digestivo, sangue. Amém? E lembre-se, tudo que não deu certo pode ser trocado, como uma roupa. O seu paladar, suas escolhas podem se mudar. O futuro ele pode ser muito melhor do que ele vai ser se você continuar a mesma pessoa agora. Ele pode ser melhor, muita coisa pode ser evitada, entende? É isso. Tchau, Deus abençoe vocês.